último relatório da NOAA, que é a Agência de Oceano e Atmosfera dos Estados Unidos, indica que há menores chances do Laninha se formar ainda este ano. Vamos saber o que isso significa com o Arthur Miller, que está ao vivo aqui com a gente hoje. Essa é uma boa notícia para o produtor ou é uma má notícia para o produtor, hein, Arthur? Boa noite. Depende para que lado a gente está falando. Obrigado, Petri. Boa noite. Uma boa noite para você que nos acompanha aqui no Rural Notícias. Saiu, o relatório mensal da NOAA em relação à probabilidade da Laninha voltar. Aqui no telão, a gente vai ver o nosso gráfico que mostra as barrinhas azuis, que significam a probabilidade da Laninha voltar, a cinza significa neutralidade e a vermelha a probabilidade do El Niño voltar. Percebe que quando a gente olha para a virada do ano, a probabilidade para o próximo trimestre já caiu para 57%, que seria já contemplando ainda outubro, novembro e dezembro. A tendência é que ainda há 72% de chance para ela já se instalar ali para dezembro, janeiro, mas seu impacto vai ser mínimo, porque rapidamente a gente já vai entrar numa fase de neutralidade e aí, possivelmente, isso é uma projeção ainda, a gente vê que a barrinha vermelha vai crescendo, talvez aí um El Niño voltando no final do próximo ano. Na próxima tela, a gente vai ver o porquê desse atraso da Laninha. Justamente aqui nas águas do Pacífico Equatorial, muita água, muito amarelo, que significa anomalia positiva de temperatura, ou seja, aquele problema do globo que a gente vem falando, das águas aquecidas, não está deixando essa laninha se formar. Para a gente entender quais impactos a gente pode ter daqui para frente, eu vou colocar, pedir para colocar a próxima tela, que um dos efeitos é da estiagem no verão, o que não deve ocorrer, então o produtor gaúcho pode ficar tranquilo, porque mesmo que ela venha, vai ser de fraca intensidade. Na próxima tela, a gente vai ver a questão de uma geada tardia, que pode ocorrer somente nas áreas de serra, porque como a temperatura ainda no globo está muito quente, a gente não está tendo a incursão de tantas massas de ar frio a ponto de provocar geada em áreas de baixada. Na próxima tela, a gente vai ter a condição, que seria a notícia boa para o produtor no Mato Piba, que é a chuva volumosa, que também não deve ocorrer. Deve ter sim um pouco mais de chuva lá em fevereiro, mas devido a outros fatores e não por causa da laninha. E quando a gente olha para o último efeito, que é o atraso na chuva na primavera, esse sim, talvez a gente pode ter aí um prolongamento das chuvas agora, que lá para fevereiro e março podem impactar a colheita da safra 24 e 25, ou seja, até lá o clima vai favorecer, a safra 24 e 25 vai vir bem de norte a sul do país, mas lembrando que na época da colheita a gente pode ter aí chuvas volumosas, principalmente no centro-oeste e no sudeste do país. Arthur, antes de você falar da previsão do tempo, eu tenho uma dúvida aqui, tenta responder rapidinho para mim. Se tivesse que escolher um fenômeno, Laninha, El Niño ou neutralidade, a neutralidade seria a melhor? Eu acho que o melhor cenário que tem assim para o produtor no Brasil é tanto uma laninha fraca ou um El Niño fraco. Que está acontecendo nesse momento. Exatamente. Porque o que acontece? Se tiver um El Niño fraco, a gente não vai ter enchente no sul. E também uma seca não tão grave no nordeste. E vice-versa quando a gente pensa na laninha. Então, talvez, quando a gente tem esses fenômenos de fraca intensidade, eles ajudam. Mas lembrando que no clima são várias engrenagens, não é só o El Niño e a laninha. Então, pensando nisso, um El Niño fraco ou uma laninha bem fraca é o cenário ideal para não comprometer ninguém no Brasil. Diminui o risco dos fenômenos extremos, Isso. Vamos falar um pouco sobre o mapa da chuva nos próximos dias, qual é? Então a gente teve que a frente fria vai avançando, então temos temporais nessa quinta ainda em boa parte do centro-oeste, nuvens carregadas aí com possibilidade de raios e rajadas de vento mais intensas. Temos aí que a tendência do tempo já começar a ficar firme no sul e dessa chuva avançar principalmente para o nordeste devido à formação entre essa quinta e sexta-feira de um ciclone próximo aí ao oceano aqui próximo à Bahia e vai levar a chuva principalmente para o agreste nordestino, máximas aí que ficam na casa de 30 a 32 graus e a chuva que continua avançando, principalmente para as áreas aí do interior, com volumes aí na casa de 20 e 30 milímetros, ou seja, essa chuva vai continuar, principalmente na próxima semana, então o que a gente pode dizer disso, Petri? É que de norte a sul a gente está vendo aí a chuva mais bem distribuída, sem nenhum extremo por enquanto, então praticamente um mês de novembro mais tranquilo para o produtor de norte a sul do país. Boa notícia, Arthur. Muito obrigado. Uma boa noite. Até amanhã. Até amanhã, Petri. Obrigado. Uma boa noite para você que nos acompanha.